As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Mas não satisfeito por ter conciliado uma reverência por sua justiça, o Senhor também acrescentou promessas e ameaças para que nossos corações possam beber um amor por Ele e, ao mesmo tempo, um ódio pela iniquidade. Pois, visto que os olhos da nossa mente são muito fracos para se atrair pela mera beleza da virtude, nosso Pai misericordioso se agradou em nos atrair ao amor e adoração a si mesmo pela doçura de suas recompensas. Ele anuncia, portanto, que reservou recompensas para a virtude e que a pessoa que obedecer aos seus mandamentos não trabalhará em vão. Ele proclama, pelo contrário, não só que a injustiça é execrável aos seus olhos, mas também que ela não escapará impune, pois ele vingará a si mesmo sobre todos os desprezadores de sua majestade, e para nos impelir por todos os motivos possíveis, promete também as bênçãos da vida presente, bem como a felicidade eterna, a obediência daqueles que guardam os seus mandamentos. Os transgressores, aos quais ameaça não só com calamidades presentes, mas também com os tormentos da morte eterna. Para a promessa, estes, se um homem os fizer, viverá por eles, e para a ameaça correspondente, a alma que pecar, morrerá, sem dúvida se referindo a uma imortalidade ou morte futura e sem fim. Onde quer que lemos sobre a benevolência ou ira divina, a primeira compreende a vida eterna, a segunda a destruição eterna. Agora, sobre as bênçãos presentes e maldições, a lei contém um longo catálogo. As sanções penais mostram a consumada pureza de Deus, que não pode tolerar a iniquidade, enquanto as promessas não apenas manifestam seu perfeito amor pela justiça, que não pode ser fraudada de sua recompensa, mas também ilustram sua maravilhosa bondade, pois, uma vez que estamos com tudo o que somos devedores de sua majestade, tudo o que ele exige de nós, ele o exige com toda justiça como o pagamento de uma dívida. Mas o pagamento de uma dívida não tem direito à remuneração. Por isso, ele se afasta da rigidez de suas reivindicações quando propõe uma recompensa à nossa obediência, que não é realizada espontaneamente, como se não fosse um dever. No entanto, os efeitos dessas promessas sobre nós já foram parcialmente mencionados e aparecerão mais claramente em seu devido lugar. Baste, por ora, lembrar e considerar que as promessas da lei contêm uma recomendação significativa da justiça, para tornar mais evidente o quanto Deus se agrada da observância dela, e que as sanções penais estão anexadas para tornar a injustiça mais execrável, para que o pecador, no meio das fascinações do pecado, não se esqueça de que o julgamento do legislador o aguarda. O autor se opõe quando afirma que a lei é espiritual, significando que ela exige não apenas a obediência da alma, do entendimento e da vontade, mas até uma pureza angelical, que, sendo purificada de toda a poluição da carne, pode saborear inteiramente o espírito. Quando dizemos que esse é o sentido da lei, não estamos introduzindo uma interpretação nova nossa, mas seguindo Cristo, que é o melhor intérprete dela. Pois, tendo se afastado dos fariseus, que tinham a opinião corrompida de que aquele que não cometeu nenhum ato externo de desobediência à lei é um observador da lei, ele refuta esse erro muito perigoso e pronuncia que um olhar impuro para uma mulher é adultério. Declara como assassinos aqueles que odeiam um irmão, colocando-os em perigo do juízo, aqueles que apenas conceberam ressentimento em seus corações, em perigo do concílio, aqueles que em murmuração ou contenda demonstraram qualquer sinal de uma mente irada e em perigo do fogo do inferno, aqueles que com linguagem imprópria e caluniosa irrompem em raiva aberta. Pessoas que não perceberam essas coisas pretenderam que Cristo fosse outro Moisés, o doador de uma lei evangélica que suplanta as deficiências da lei de Moisés, da qual provém a máxima comum sobre a perfeição da lei evangélica, que é muito superior à antiga lei. Uma máxima, em muitos aspectos, muito perniciosa. Pois, quando introduzimos uma seleção dos mandamentos, aparecerá do próprio Moisés que uma indignidade é fixada sobre a lei divina. Certamente insinua que toda a santidade dos pais no Antigo Testamento não estava muito distante da hipocrisia e nos desvia daquela única regra perpétua de justiça. Mas não há a menor dificuldade em refutar esse erro, pois eles supuseram que Cristo fez acréscimos à lei, quando na realidade ele apenas a restaurou à sua pureza genuína,
limpando-a das obscuridades e defeitos que ela contraiu com as mentiras e 11 dos fariseus. Deve ser observado, em segundo lugar, que os mandamentos e proibições sempre implicam mais do que as palavras expressam, mas isso deve ser restrito para que não possamos fazer disso uma lei lesbianista, com a qual as escrituras possam ser indevidamente pervertidas e qualquer sentido ser extorquido à vontade de qualquer passagem. Pois algumas pessoas, com essa liberdade imoderada e excêntrica, fazem com que uma pessoa despreze a autoridade da lei e outra desespere de entendê-la. Portanto, se possível, devemos encontrar um caminho que nos leve por um curso reto e firme até a vontade de Deus. Devemos investigar, digo eu, até onde nossa interpretação deve exceder os limites das expressões para que se torne evidentemente claro que não é um apêndice de glosses humanas anexadas à lei divina, mas uma explicação fiel do sentido puro e genuíno do legislador. De fato, em todos os mandamentos, a figura estática pela qual uma parte é expressa em vez do todo é tão conspícua que é justo ser objeto de zombaria, quem quiser restringir o sentido da lei dentro dos limites estreitos das palavras. Está claro, então, que uma exposição sóbria da lei vai além das palavras dela, mas até onde isso deve ir permanece duvidoso, a menos que se estabeleça alguma regra. A melhor regra, então, creio, será que a exposição seja dirigida ao objetivo do preceito, para que, em relação a cada preceito, se considere para que fim ele foi dado. Por exemplo, todo preceito é imperativo ou proibitivo. O verdadeiro significado de ambos os tipos de preceitos ocorrerá imediatamente a nós se considerarmos o objetivo ou fim deles, assim como o fim do 5º mandamento é que a honra seja dada àqueles a quem Deus a atribui. O conteúdo desse preceito, então, é que é justo e agradável a Deus que devamos honrar aqueles sobre os quais Ele conferiu alguma excelência e que a conduta desdenhosa e contumaz em relação a eles é uma abominação para Ele. O objetivo do 1º mandamento é que Deus seja adorado somente. O conteúdo desse preceito, então, será que a verdadeira piedade, ou seja, a adoração da Sua Majestade, é agradável a Deus e que Ele abomina a impiedade. Assim, em cada mandamento, devemos primeiro examinar o assunto dele, em seguida, inquirir o objetivo dele até descobrirmos o que o legislador realmente declara que é agradável ou desagradável a ele. Finalmente, devemos tirar um argumento desse mandamento para o oposto dele. Dessa forma, se isso agradar a Deus, o contrário deve desagradar a ele. Se isso desagradar a ele, o contrário deve agradar a ele. Se ele ordenar isso, ele proíbe o contrário. Se ele proíbe isso, ele ordena o contrário. O que agora insinuamos de maneira um pouco obscura será totalmente e praticamente elucidado em nossa exposição dos mandamentos. Portanto, é suficiente ter sugerido isso. A última posição, que de outra forma poderia não ser entendida ou, se entendida, parecer irracional, precisa ser brevemente estabelecida por uma prova adequada. Não precisa de prova que uma imposição de qualquer coisa boa é uma proibição do mal oposto, pois todo homem concederá isso, e o bom senso facilmente admitirá que uma proibição de crimes é um comando para praticar os deveres contrários. Comumente se considera como uma recomendação das virtudes quando é feita censura sobre os vícios opostos. Mas precisamos de um pouco mais do que geralmente se entende por essas formas de expressão. Pois os homens geralmente entendem que a virtude oposta a qualquer vício é uma abstinência daquele vício. Mas afirmamos que vai além, até a realização efetiva do dever oposto. Portanto, neste preceito, não matarás, o senso comum da humanidade perceberá nada mais do que a necessidade de nos abstermos de todos os atos de prejuízo a outros e de todo o desejo de cometer tais atos. Sustento que isso também implica que devemos fazer tudo o que for possível para a preservação da vida de nosso próximo. E para não falar sem razão, provarei da seguinte maneira. Deus nos proíbe de prejudicar a segurança de nosso irmão, porque deseja que sua vida seja querida e preciosa para nós. Ele, portanto, exige de nós ao mesmo tempo todos aqueles atos de amor que possam contribuir para a preservação dela. Assim, percebemos que o fim do preceito sempre nos revelará o que ele nos ordena ou proíbe fazer. Muitas razões são frequentemente dadas para explicar por que Deus, por assim dizer, em preceitos incompletos, mais parcialmente insinuou sua vontade do que expressou positivamente. Mas a razão que mais me satisfaz entre todas as outras é a seguinte.
Porque a carne sempre tenta minimizar e, por meio de pretextos engenhosos, esconder a vilania do pecado, a menos que seja excessivamente palpável. Ele propôs como exemplo em cada tipo de transgressão o que é mais atroz e detestável, e cuja menção nos inspira horror, para que nossas mentes sejam impressas com maior aversão a todo pecado. Isso frequentemente nos engana ao formarmos uma opinião sobre os vícios. Se eles são privados, nós os atenuamos. O Senhor destrói esses subterfúgios quando nos acostuma a referir toda a multidão de vícios a esses cabeçalhos gerais que melhor representam a natureza abominável de cada espécie de transgressão. Por exemplo, ira e ódio não são considerados crimes execráveis quando mencionados sob seus próprios nomes, mas quando são proibidos sob o nome de assassinato, temos uma percepção mais clara de quão abomináveis são diante de Deus. Por sua palavra, eles são classificados sob essa ficção e horrível espécie de crimes. E sendo influenciados por seu julgamento, nos acostumamos mais seriamente a considerar a atrocidade desses delitos que anteriormente considerávamos triviais. Em terceiro lugar, considere o que é pretendido pela divisão da lei divina em 2 tábuas, cuja menção frequente e solene todos os sábios julgarão não estar sem algum desígnio particular. E temos uma razão à mão que elimina toda ambiguidade sobre esse assunto, pois Deus dividiu sua lei em 2 partes, que compreendem a perfeição da justiça, de modo que ele atribuiu a primeira parte aos deveres da religião, que pertencem peculiarmente à adoração de sua majestade, e a segunda aos deveres de caridade, que se referem aos homens. A primeira fundação da justiça é certamente a adoração de Deus, e se isso for destruído, todos os outros ramos da justiça, como as partes de um edifício desmontado e caindo, são despedaçados e dispersos. Pois que tipo de justiça você pretenderá ter, porque se abstém de prejudicar os homens por atos de roubo e inveja, se ao mesmo tempo você sacrilega e atrozmente frauda a majestade de Deus da glória que lhe é devida? Porque você não polui seu corpo com fornicação, se blasfemamente profana o sagrado nome de Deus? Porque você não mata ninguém, se luta para destruir e extinguir toda a memória de Deus? Portanto, é em vão se gabar de justiça sem religião. Da mesma forma que o tronco de um corpo não poderia ser exibido como um objeto bonito depois que a cabeça fosse cortada, nem é a religião apenas a cabeça da justiça, mas a própria alma dela, constituindo toda a sua vida e vigor, pois sem o temor de Deus. Deus, os homens preservam a equidade e o amor entre si. Portanto, chamamos o culto a Deus de princípio e fundamento da justiça, porque, se isso faltar, qualquer equidade, continência e temperança que os homens pratiquem entre si, será tudo em vão e fútil diante de Deus. Afirmamos também que é a fonte e alma da justiça, pois os homens são ensinados por ela a viver temperadamente e justamente uns com os outros, se venerarem a Deus como o juiz do certo e do errado. Na primeira tábua, ele nos instrui na piedade e nos deveres adequados à religião, nos quais sua majestade deve ser adorada. Na segunda, prescreve os deveres que o temor de seu nome deve nos incitar a praticar na sociedade. Por isso, nosso Senhor, como nos informam os evangelistas, resumiu toda a lei em 2 principais mandamentos: que amemos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força, e que amemos nosso próximo como a nós mesmos. Das 2 partes nas quais ele compreende toda a lei, vemos como ele orienta uma para Deus e atribui a outra aos homens. Mas, embora toda a lei esteja contida nesses 2 pontos principais, nosso Deus, a fim de remover qualquer pretexto de desculpa, se agradou em declarar nas 10 mandamentos de maneira mais detalhada e explícita, tanto aquilo que se refere à nossa honra, amor e temor a ele, quanto o que diz respeito à caridade que ele nos ordena praticar pelos homens em seu nome. Não é um estudo inútil examinar a divisão dos mandamentos, desde que lembremos que é um tema de tal natureza que todo homem deve ter a liberdade de julgá-lo, e que não devemos nos opor de forma contenciosa a quem possa discordar de nós a respeito disso. Porém, somos obrigados a tocar nesse assunto para que o leitor não despreze ou se admire com a divisão que adotaremos como uma invenção nova. Que a lei é dividida em 10 preceitos é indiscutível, sendo frequentemente estabelecido pela autoridade do próprio Deus. A questão, portanto, não é sobre o número dos preceitos, mas sobre a maneira de dividi-los. Aqueles que os dividem de forma a atribuir 3 preceitos à primeira tábua e deixar os 7 restantes para a segunda,
excluem do número o preceito sobre as imagens ou, pelo menos, o escondem sob a primeira, embora tenha sido claramente dado pelo Senhor como um comando distinto. Já o 10º, contra cobiçar a propriedade do próximo, eles dividem indevidamente em 2. Veremos em breve que tal método de divisão era desconhecido em épocas mais puras. Outros consideram conosco 4 artigos na primeira tábua, mas o primeiro mandamento o consideram como uma simples promessa, sem um preceito. Agora, entendo as 10 palavras mencionadas por Moisés como 10 preceitos, e vejo esse número disposto na ordem mais bela. Portanto, a menos que eu seja convencido por um argumento claro, deixando-os em posse de sua opinião, seguirei o que me parece mais preferível. Ou seja, que o que eles fazem do primeiro preceito é uma introdução a toda a lei, seguida pelos 4 preceitos pertencentes à primeira tábua e 6 à segunda, na ordem em que agora serão recitados. Orígenes mencionou essa divisão como se fosse universalmente aceita em sua época, sem qualquer controvérsia. Agostinho também coincide conosco, pois ao enumerá-los para Bonifácio, observa essa ordem: que Deus sozinho seja religiosamente adorado, que nenhuma adoração seja prestada a um ídolo, que o nome do Senhor não seja tomado em vão. Ele havia falado anteriormente separadamente sobre o preceito sômbrio do sábado. É verdade que, em outra passagem, ele expressa sua aprovação pela divisão anterior, mas por um motivo muito trivial, a saber, que se a primeira tábua for dividida em 3 preceitos, o número trinário será uma exibição mais conspícua do mistério da Trindade. No mesmo lugar, no entanto, ele não oculta que, em outros aspectos, prefere a nossa divisão. Além desses escritores, o autor do Tratado Inacabado sobre Mateus é do mesmo parecer que nós. Joséfo, sem dúvida, de acordo com a opinião comum de seu tempo, atribui 5 preceitos a cada tábua. Isso é repugnante à razão, porque confunde a distinção entre religião e caridade, e também é refutado pela autoridade de nosso Senhor, que em Mateus coloca o preceito sobre honra aos pais na segunda tábua. Agora, ouçamos o próprio Deus falando em suas próprias palavras. O primeiro mandamento: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Se você fizer da primeira sentença parte do primeiro mandamento ou a ler separadamente, para mim isso não faz diferença, desde que você a considere uma introdução a toda a lei. O primeiro objetivo de atenção ao fazer leis é evitar que elas sejam abrogadas pelo desprezo. Portanto, Deus, em primeiro lugar, providencia para que a majestade da lei que ele está prestes a entregar nunca caia em desprezo, e para sancioná-la usa um argumento triplo. Ele afirma sua autoridade e direito de dar ordens, e assim, coloca seu povo escolhido sob a necessidade de obedecê-lo. Ele apresenta uma promessa de graça para atraí-los pelos encantos da santidade. Ele lembra os israelitas de seu favor para convencê-los da ingratidão, caso não se comportem de maneira correspondente à sua bondade. O nome Senhor ou Jeová designa sua autoridade e domínio legítimo, pois, se todas as coisas são dele, e se nele todas as coisas subsistem, é razoável que todas as coisas sejam referidas a ele, conforme a observação de Paulo. Portanto, por esta palavra sozinha, somos completamente subjugados ao poder da majestade divina, pois seria monstruoso para nós desejar nos afastar de sua jurisdição, sem a qual não podemos existir. Depois de demonstrar que ele tem o direito de comandar e que a obediência é seu devido justo, para que não pareça que nos constrange apenas por necessidade, ele docemente nos atrai, pronunciando-se o Deus da Igreja, pois a expressão implica a relação mútua contida naquela promessa. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Daí, Cristo prova a imortalidade de Abraão. Isaac e Jacó pela declaração do Senhor de que ele é o Deus deles. Portanto, é o mesmo que se ele tivesse dito: escolhi-vos como meu povo, não apenas para abençoá-los nesta vida presente, mas para vos conceder uma abundante felicidade na vida por vir. O desígnio desse favor é notado em vários lugares da lei, pois quando o Senhor, em sua misericórdia, se digna a nos contar entre a sociedade de seu povo, ele nos escolhe, diz Moisés, para sermos um povo peculiar para si, um povo santo para guardar seus mandamentos. Daí a exaltação: sereis santos, pois eu sou santo. Agora, a partir dessas duas considerações, deriva-se a repreensão do Senhor pelo profeta. Um filho honra seu pai e um servo, seu senhor. Se então eu sou pai, onde está a minha honra? E se sou senhor, onde está o meu temor?
Em seguida, segue-se um relato de sua bondade, que deve produzir um efeito poderoso sobre nossas mentes, proporcional à detestável culpa da ingratidão, mesmo entre os homens. Ele lembrou os israelitas, de fato, de um favor que haviam recentemente experimentado, mas que, devido à sua magnitude e aos milagres concomitantes, dignos de lembrança eterna, também poderia influenciar as gerações futuras. Além disso, era particularmente adequado para a ocasião presente, quando a lei estava prestes a ser publicada, pois a lei sugere que eles foram libertados de uma miserável escravidão para que pudessem servir ao autor de sua liberdade com prontidão de reverência e obediência. Para nos manter na verdadeira e exclusiva adoração de si mesmo, ele se distingue geralmente por certos epítetos pelos quais discrimina seu nome sagrado de todos os ídolos e deuses fictícios. Pois, como observei antes, essa é nossa tendência, vanidade e presunção, que assim que Deus é mencionado, nossa mente não consegue se guardar de cair em alguma imaginação vã. Portanto, quando Deus pretende aplicar um remédio a esse mal, ele adorna sua majestade com certos títulos, e assim nos circunscreve com uma barreira para que não corramos para várias tolices e inventemos presunçosamente para nós mesmos algum novo Deus, descartando o Deus vivo e erigindo um ídolo em seu lugar. Por essa razão, os profetas, quando pretendem uma designação adequada dele, o investem e, por assim dizer, o cercam com aqueles caracteres sob os quais ele se manifestou ao povo de Israel. No entanto, quando ele é chamado de Deus de Abraão ou Deus de Israel, quando se diz que ele reside entre os querubins no Templo de Jerusalém, essas e formas semelhantes de expressão não o restringem a um único lugar ou a uma única nação. Elas são usadas apenas para fixar os pensamentos dos piedosos naquele Deus, na aliança que fez com Israel, deu tal representação de si mesmo que não é apropriado desviar-se, nem que seja no menor detalhe de tal modelo. Não obstante, deve-se concluir que a libertação dos judeus é mencionada para induzi-los a se dedicarem com mais alegria ao serviço de Deus, que justosamente reivindica um direito à sua obediência. Mas para que não supomos que isso não tenha relação conosco, é necessário considerar que a servidão de Israel no Egito foi um tipo da catividade espiritual na qual todos nós estamos detidos até que nosso celestial libertador nos liberte pelo poder de seu braço e nos introduza no reino da liberdade. Assim, como anteriormente, quando ele desejou restaurar os israelitas dispersos ao culto de seu nome, ele os resgatou da intolerável tirania de Faraó, pela qual estavam oprimidos. Agora ele liberta todos aqueles de quem se declara Deus do domínio fatal de Satanás, que foi representado por aquela catividade corporal. Portanto, não há ninguém cuja mente não deva ser despertada para ouvir a lei, da qual é informado que veio do Rei dos Reis, de quem, como todas as criaturas derivam sua origem, é razoável que o considerem como seu fim em todas as coisas. Todo homem, digo, deve receber o legislador para observar os mandamentos cujos ele ensinou, que é particularmente escolhido, de cuja benignidade espera uma abundância de bênçãos temporais e uma vida de imortalidade e glória. Pelo seu maravilhoso poder e misericórdia, sabe-se que foi libertado das garras da morte. Tendo estabelecido firmemente a autoridade de sua lei, ele publica o primeiro mandamento, para que não tenhamos outros deuses diante dele. O fim deste preceito é que Deus escolhe ter a preeminência exclusiva e desfrutar da sua autoridade entre seu povo. Para produzir esse fim, ele nos ordena manter distância de toda impiedade e superstição, pelas quais deveríamos diminuir ou obscurecer a glória de sua divindade, e pela mesma razão nos direciona a adorá-lo e reverenciá-lo no exercício da verdadeira piedade. A simplicidade da linguagem quase expressa isso, pois não podemos ter Deus sem, ao mesmo tempo, compreender tudo o que pertence a Ele. Portanto, quando Ele nos proíbe de ter outros deuses, implica que não devemos transferir para outro o que lhe pertence. Embora os deveres que devemos a Deus sejam inúmeros, eles podem ser inadequadamente classificados sob 4 cabeçalhos gerais: adoração, um ramo necessário da qual é a obediência espiritual da consciência; confiança, invocação e agradecimento. Por adoração, entendo a reverência e o culto que ele recebe de cada um de nós que se submeteu à sua majestade. Portanto, não é sem razão que faço parte disso consistir numa submissão de nossas consciências à sua lei, pois é uma homenagem espiritual prestada a ele como a um rei soberano, possuidor de todo o poder sobre nossas almas. Confiança é uma dependência segura dele,
derivada do conhecimento de suas perfeições, quando lhe atribuirmos toda sabedoria, justiça, poder, verdade e bondade, e nos considerarmos felizes apenas em suas comunicações. Invocação é a aplicação de nossas mentes sob toda pressão de necessidade, recorrendo à sua fidelidade e assistência como sua única defesa. Agradecimento é gratidão que lhe atribui o louvor de todas as bênçãos, pois o Senhor não permite que nenhuma parte desses deveres seja transferida para outro, assim como ele os ordena a serem inteiramente dados a si mesmo. Imitando certos desprezíveis nefastos que adotam o método resumido de tratar todas as religiões com desprezo, mas a observância deste preceito deve ser precedida pela verdadeira religião, conduzindo nossas mentes ao Deus vivo, para que, sendo dotadas do conhecimento dele, possamos aspirar a admirar, temer e adorar sua majestade, receber sua comunicação de bênçãos, solicitar sua ajuda em todas as ocasiões, reconhecer e celebrar a magnificência de suas obras como o único fim em todas as ações de nossas vidas. Devemos também estar atentos à superstição corrupta, pela qual aqueles cujas mentes estão desviadas do verdadeiro Deus se deixam levar após várias divindades. Portanto, se estivermos contentes com um só Deus, lembremo-nos do que foi observado antes, que todas as divindades fictícias devem ser afastadas e que não devemos dividir o culto que ele reivindica exclusivamente para si mesmo, pois é criminoso diminuir até a menor parte de sua glória. Ele deve permanecer na posse de tudo o que lhe pertence. A seguinte cláusula diante de mim agrava a atrocidade da ofensa, pois Deus é provocado a seu ciúme sempre que substituímos os fantasmas de nossa mente em lugar dele. Assim como uma mulher imoral, ao introduzir abertamente um adúltero na presença de seu marido, inflama sua mente com maior ressentimento. Quando Deus, portanto, pela presença de seu poder e graça, deu uma prova de seu apreço ao povo que escolheu, a fim de deter mais firmemente o crime de rebelião contra ele, adverte-os sobre a impossibilidade de introduzir novas divindades, sem que ele seja uma testemunha e espectador do sacrilégio, pois essa presunção alcança o mais alto grau de impiedade quando o homem imagina que pode eludir a observação de Deus em seus atos de rebelião. Deus, ao contrário, proclama que tudo o que imaginamos, tentamos ou realizamos está diante de sua vista. Nossa consciência deve, portanto, ser pura, até mesmo dos pensamentos mais latentes de apostasia, se quisermos que nossa religião obtenha a aprovação do Senhor, pois ele exige de nós a glória devida à sua divindade, indiminuta e incorrupta, não apenas na confissão externa, mas diante de seus próprios olhos, que penetram os recônditos mais íntimos de nossos corações. O segundo mandamento: não farás para ti nenhuma imagem esculpida, nem semelhança de qualquer coisa que esteja no céu acima, ou na terra abaixo, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem as servirás. Como no mandamento anterior, o Senhor declarou-se o único Deus, além de quem nenhuma outra divindade deve ser imaginada ou adorada. Assim, neste mandamento, ele revela mais claramente sua natureza e o tipo de adoração com o qual deve ser honrado, para que não ousamos formar qualquer concepção carnal dele. O fim, portanto, deste preceito é que ele não permitirá que seu culto legítimo seja profanado com rituais supersticiosos. Por isso, em uma palavra, ele nos afasta e nos abstrai completamente das observâncias carnais que nossas mentes tolas estão acostumadas a conceber quando imaginam Deus de acordo com a grossura de suas próprias percepções. Portanto, ele nos chama para o serviço que lhe pertence por direito, isto é, o culto espiritual que ele instituiu. Ele marca qual é a transgressão mais grosseira desse tipo, que é a idolatria externa. E este preceito consiste em duas partes. A primeira nos impede de ousar fazer de Deus, que é incompreensível, o objeto de nossos sentidos ou representá-lo sob qualquer forma visível. A segunda nos proíbe de prestar adoração religiosa a qualquer imagem. Ele também enumera brevemente todas as formas nas quais costumava ser representado por nações profanas e supersticiosas. Pelas coisas que estão no céu, ele se refere ao sol, à lua e às outras estrelas, e talvez aos pássaros, como quando explica seu significado no 4º capítulo de Deuteronômio, mencionando pássaros assim como as estrelas. Não teria comentado isso, não fosse o fato de que algumas pessoas, de maneira imprudente, referem esta cláusula aos anjos. Omito os outros detalhes, pois não necessitam de explicação. E no primeiro livro já provamos suficientemente que quaisquer representações visíveis de Deus inventadas pelo homem
são diametralmente opostas à sua natureza e, portanto, assim que os ídolos são introduzidos, a verdadeira religião é imediatamente corrompida e adulterada. A sanção penal que é anexada deve ter grande influência em nos despertar de nossa letargia. Ele ameaça, assim: eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam e mostrando misericórdia a milhares daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Isso é equivalente a uma declaração de que é a ele somente que devemos nos apegar, e, para nos incentivar a isso, ele anuncia seu poder, o qual ninguém pode desprezar ou desvalorizar impunemente, pois a palavra hebraica El, usada aqui para Deus, expressa força. Em segundo lugar, ele se chama um Deus zeloso, que não pode ter rival. Em terceiro lugar, ele declara que vingará sua majestade e glória sobre aqueles que a transferem para criaturas ou imagens esculpidas. E isso não apenas com o castigo transitório dos transgressores originais, mas também de sua posteridade até a 3ª e 4ª geração, ou seja, daqueles que imitarem a ira de seus pais. Assim como ele permanentemente demonstra sua misericórdia e bondade por meio de uma longa linhagem de posteridade para aqueles que o amam e guardam sua lei. É muito comum Deus assumir o caráter de um esposo para conosco, pois a união na qual ele nos conecta a si mesmo, quando nos recebeu no seio de sua igreja, assemelha-se à sagrada relação conjugal, que requer ser sustentada pela fidelidade mútua. Assim como ele realiza conosco todos os deveres de um verdadeiro e fiel esposo, ele exige de nós os deveres recíprocos do amor e castidade conjugal, ou seja, que não prostituamos nossas almas a Satanás, ao desejo e à impureza dos apetites carnais. Por isso, quando ele reprova a apostasia dos judeus, ele se queixa de que haviam descartado a castidade e estavam poluídos com adultérios. Assim, como um esposo, na proporção da superioridade de sua pureza e castidade, é mais gravemente enfurecido se perceber que o afeto de sua esposa se inclina para um rival. Assim, o Senhor, que verdadeiramente nos desposou, declara que sente a mais ardentes ciúmes sempre que negligenciamos a pureza sagrada de sua relação conjugal conosco e nos contaminamos com desejos criminosos. Mas especialmente quando transferimos a qualquer outro ou adulteramos com qualquer superstição o culto de sua majestade, que deve ser preservado na mais consumada perfeição. Adultério. Vamos investigar o que ele quer dizer com a ameaça de visitar a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Pois além de ser inconsistente com a equidade da justiça divina, infligir sobre uma pessoa inocente a punição devida aos crimes de outro. Deus mesmo declara que o filho não carregará a iniquidade do pai. Mas essa expressão é repetida mais de uma vez, referindo-se à transmissão das punições dos crimes cometidos pelos ancestrais às futuras gerações. Moisés frequentemente fala do Senhor visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Da mesma forma, Jeremias diz que Deus mostra bondade a milhares e recompensa a iniquidade dos pais nos filhos que vêm depois deles. Alguns que se esforçam muito para resolver essa dificuldade acreditam que o significado se limita às punições temporais, que se os filhos as sofrem pelos pecados dos pais, não há nada absurdo nisso, pois frequentemente conduzem à salvação daqueles sobre quem são impostas. Isso é certamente verdade, pois Isaías denunciou a Ezequias que, por causa do pecado que ele cometeu, seus filhos seriam despojados do reino e levados ao exílio. As famílias de Faraó e Aimé são afligidas por causa do mal sofrido por Abraão. No entanto, quando isso é usado como solução dessas questões, é mais uma evasão do que uma explicação adequada, pois nesse e em casos semelhantes, o Senhor ameaça uma punição tão grande que não pode ser limitada pela vida presente. Deve, portanto, ser entendido como uma declaração de que a maldição do Senhor justamente recai não só sobre a pessoa de um homem ímpio, mas também sobre toda a sua família, onde repousa. O que se pode esperar, senão que o pai, desprovido do Espírito de Deus, viva uma vida péssima e que o filho, experimentando em consequência da iniquidade de seu pai, um abandono semelhante por parte do Senhor, siga o mesmo caminho para a perdição? E que o neto e o bisneto, a execrável posteridade de homens detestáveis, corram precipitadamente atrás deles, pelo mesmo precipício de destruição? Em primeiro lugar, vamos investigar se tal punição é inconsistente com a justiça divina.
Se toda a natureza do homem for digna de condenação, sabemos que a destruição aguarda aqueles que não são favorecidos por Deus com a comunicação de sua graça. No entanto, eles perecem por sua própria iniquidade e não pelo ódio injusto de Deus. Também não há espaço para reclamações sobre por que não são assistidos pela graça divina para obter a salvação, como outros, uma vez que é uma punição, portanto, imposta ao ímpio em consequência de suas transgressões, fazendo com que suas famílias permaneçam desprovidas da graça divina por várias gerações. Quem pode apresentar alguma acusação contra Deus por este mais justo exemplo de sua vingança? Mas dirão, o Senhor declara, pelo contrário, que a punição pelo pecado do pai não será transferida para o filho. Observe o assunto tratado nesse lugar. Os israelitas, depois de terem sido longamente assediados por várias calamidades incessantes, começaram a usar este provérbio. Os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos se embotaram, insinuando que pecados foram cometidos pelos pais, cuja punição recaiu sobre eles, que eram de outra forma justos e inocentes, mais pela ira implacável de Deus do que por uma severidade justa. O profeta anuncia que isso não é o caso, mas que eles são punidos por suas próprias transgressões, e que é incompatível com a justiça divina punir um filho justo pela iniquidade de Dó. Mas sendo sujeitos a misérias temporais e, por fim, a eterna perdição, são punições do julgamento justo de Deus, não pelos pecados dos outros, mas por sua própria iniquidade. Por outro lado, Deus dá uma promessa de estender sua misericórdia por 1000 gerações, o que também ocorre frequentemente nas Escrituras e está inserido na aliança solene com a Igreja. Eu serei um Deus para ti e para tua descendência depois de ti. Em alusão a isso, Salomão diz que os filhos do homem justo são abençoados depois dele, não apenas como efeito de uma educação religiosa que não é de pouca importância, mas também em consequência da bênção prometida na aliança, de que a graça de Deus permanecerá perpetuamente nas famílias dos piedosos. Isso é uma fonte de consolo peculiar para os fiéis, mas um grande terror para os ímpios, pois, se até depois da morte a memória da justiça e da iniquidade tem tanta influência com Deus, que a maldição de um e a bênção do outro serão transmitidas à posteridade, muito mais permanecerão sobre as pessoas dos próprios atores. Agora, não é uma objeção ao nosso argumento que os descendentes dos ímpios às vezes melhorem, enquanto os dos fiéis degenerem, uma vez que o legislador nunca teve a intenção de estabelecer, neste caso, uma regra invariável, que desvirtuaria sua própria escolha livre, pois é suficiente para o consolo dos justos e o terror dos pecadores que a denúncia não seja vã ou ineficaz, embora nem sempre seja executada. Assim como as punições temporais impostas a alguns homens ímpios são testemunhos da ira divina contra o pecado e do julgamento que será pronunciado sobre todos os pecadores, embora muitos escapem impunes até o fim de suas vidas, quando o Senhor mostra um exemplo dessa bênção, manifestando sua misericórdia e bondade ao filho, pelo bem de seu pai, ele oferece uma prova de seu favor constante e perpétuo aos seus adoradores. E quando, em algum caso, ele pune a iniquidade do pai no filho, ele mostra qual julgamento aguarda todos os reprovados por causa de suas próprias transgressões. A certeza disso foi o que ele principalmente quis mostrar. Neste trecho, ele também nos dá uma breve indicação da grandeza de sua misericórdia, que estende a 1000 gerações, enquanto ele destinou apenas 4 gerações para sua vingança. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O objetivo deste preceito é que o Senhor tenha a majestade de seu nome preservada inviolavelmente sagrada por nós. O conteúdo do mandamento, portanto, é que não devemos profanar esse nome com um uso desdenhoso ou irreverente. Esta proibição implica necessariamente uma ordem de que tratemos cuidadosamente e com veneração religiosa o nome de Deus. Portanto, cabe a nós regular nossos pensamentos e palavras de modo que não pensemos ou falemos nada a respeito de Deus e seus mistérios, senão com a maior sobriedade e reverência. Ao meditar em suas obras, devemos formar uma opinião que seja digna dele. Essas 3 coisas, devemos observar com muito cuidado. Primeiro, que o que pensamos e o que dizemos dele deve refletir sua excelência, corresponder à sublimidade sagrada de seu nome e contribuir para a exaltação de sua magnificência. Segundo, que não devemos abusar precipitada e erroneamente de sua santa palavra e adoráveis mistérios para fins de ambição, avareza ou diversão.
Mas, como eles carregam uma impressão da dignidade de seu nome, devem sempre receber de nós a honra e o respeito que lhes são devidos. Por último, não devemos prejudicar suas obras com calúnias ou distrações, como fazem alguns mortais miseráveis, mas sempre que mencionarmos algo feito por ele, devemos celebrá-lo com louvores à sua sabedoria, justiça e bondade. Isso é santificar o nome de Deus. Em qualquer outro caso, ele é violado por um uso fútil e criminoso, pois é levado além dos limites daquele uso legítimo para o qual foi consagrado. E embora nenhuma outra consequência surja, o nome é privado de sua dignidade e, aos poucos, torna-se desprezível. Mas, se é assim criminoso introduzir imprudentemente e intempestivamente o nome de Deus em toda ocasião, quanto mais é grave aplicá-lo a usos tão nefastos como fazem aqueles que o subvertem às superstições de necromancia, a horríveis maldições, exorcismos ilícitos e outras invocações impias. No entanto, um juramento é o principal exemplo de abuso perverso do nome divino, e isso é feito para nos inspirar um horror maior contra qualquer espécie de profanação. Este preceito refere-se ao culto de Deus e à reverência por seu nome, e não à equidade que deve ser observada entre os homens, como aparece pelo fato de que a subsequente condenação na segunda tabela de perjúrio e falso testemunho que prejudica a sociedade. A adoração. Vamos investigar o que ele pretende com a ameaça de visitar a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Pois, além de ser inconsistente com a equidade da justiça divina, infligir sobre uma pessoa inocente o castigo devido às ofensas de outro, Deus declara que o filho não deve carregar a iniquidade do pai. Mas essa expressão é repetida mais de uma vez no que diz respeito à transmissão das punições de crimes cometidos por seus ancestrais. Moisés frequentemente fala sobre o Senhor visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Da mesma forma, Jeremias afirma: Tu mostraste misericórdia a milhares e recompensaste a iniquidade dos pais no seio dos filhos deles. Alguns que se esforçam muito para resolver essa dificuldade são da opinião de que seu significado deve ser restrito às punições temporais, as quais, se os filhos suportarem pelos pecados de seus pais, não há nada de absurdo nisso, pois muitas vezes contribuem para a salvação daqueles sobre quem são infligidas. Isso é certamente verdade, pois Isaías denunciou a Ezequias que, devido ao pecado que ele cometeu, seus filhos seriam despojados do reino e levados para o exílio. As famílias de Faraó e AMC são afligidas pela lesão sofrida por Abraão. Mas quando isso é usado como solução para essas questões, é mais uma evasão do que uma explicação adequada, pois, nessas e em situações semelhantes, o Senhor ameaça uma punição tão grande que não pode ser terminada pelos limites da vida presente. Deve, portanto, ser entendido como uma declaração de que a maldição do Senhor repousa justamente não apenas sobre as pessoas de um homem ímpio, mas também sobre toda a sua família, onde repousou. O que se pode esperar senão que o pai, sendo desprovido do Espírito de Deus, levará uma vida mais ímpia, e o filho, experimentando, em consequência da iniquidade de seu pai, uma derrocada semelhante por parte do Senhor, seguirá o mesmo caminho da perdição, e que o neto e o bisneto, a execrável posteridade dos homens detestáveis, correrão precipitadamente após eles, para o mesmo abismo da destruição. Primeiro, devemos investigar se tal punição é inconsistente com a justiça divina. Se toda a natureza do homem é digna de condenação, sabemos que a destruição aguarda aqueles que não são favorecidos pelo Senhor com a comunicação de sua graça. No entanto, eles perecem por sua própria iniquidade e não pelo ódio injusto de Deus. Também não há espaço para contestação sobre por que eles não são assistidos pela graça divina para obter salvação, como outros, visto que é uma punição, portanto, infligida aos ímpios e ímpios em consequência de suas transgressões, para que suas famílias permaneçam destituídas da graça divina por muitas gerações. Quem pode acusar Deus por essa demonstração de sua vingança justa? Mas dirão que o Senhor declara, ao contrário, que a punição do pecado do pai não será transferida para o filho. Observe o assunto tratado nesse trecho. Os israelitas, após serem longamente atormentados por inúmeras e incessantes calamidades, começaram a usar este provérbio. Os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos se afiaram, insinuando que pecados haviam sido cometidos por seus pais, cujas punições foram infligidas sobre eles, que eram de outro modo justos e inocentes,
mais pela ira implacável de Deus do que por uma severidade justa. O profeta anuncia que isso não é o caso, mas que eles são punidos por suas próprias transgressões, e que é incompatível com a justiça divina punir um filho justo pela iniquidade de um pai perverso. Tampouco isso se encontra na sanção penal em consideração, pois, se a visitação da qual tratamos se cumpre quando Deus retira da família de um impiedoso sua graça, a luz de sua verdade e outros meios de salvação, a própria circunstância de filhos cegos e abandonados por ele, sendo encontrados seguindo os passos de seus pais, é uma demonstração de que eles carregam a maldição em consequência dos crimes de seus pais, mas sendo sujeitos a misérias temporais e, por fim, à eterna perdição, são punições do justo julgamento de Deus. Não pelos pecados de outros, mas por causa de sua própria iniquidade. Por outro lado, Deus dá uma promessa de estender sua misericórdia a 1000 gerações, o que também ocorre frequentemente nas Escrituras e é inserido no pacto solene com a Igreja. Serei Deus para ti e para tua descendência. Aludindo a isso, Salomão diz que os filhos do homem justo são abençoados após ele, não apenas como efeito de uma educação religiosa, que não é de pouca importância, mas também em consequência da bênção prometida no pacto de que a graça de Deus permanecerá perpetuamente nas famílias dos piedosos. Esta é uma fonte de consolo peculiar para os fiéis, mas de grande terror para os ímpios. Pois se até mesmo após a morte a memória da justiça e da iniquidade tem tanto poder com Deus que a maldição de um e a bênção do outro se transmitirão à posteridade, muito mais permanecerá sobre as pessoas dos próprios agentes. Agora, não é uma objeção ao nosso argumento que os descendentes dos ímpios às vezes se tornem melhores, enquanto os dos justos degeneram, pois a legislação nunca teve a intenção de estabelecer, neste caso, uma regra invariável que se desviasse de sua própria livre escolha. É suficiente para o consolo dos justos e o terror dos pecadores que a denúncia não seja vã ou ineficaz, embora não seja sempre executada, pois, assim como as punições temporais infligidas a alguns homens ímpios são testemunhos da ira divina contra o pecado e do julgamento que será pronunciado sobre todos os pecadores, embora muitos escapem impunes até o fim de suas vidas. Assim, quando o Senhor exibe um exemplo dessa bênção, manifestando sua misericórdia e bondade ao filho por causa de seu pai, ele oferece uma prova de seu favor constante e perpétuo aos seus adoradores. E quando em algum caso ele persegue a iniquidade do pai no filho, ele mostra o julgamento que aguarda todos os reprovados por causa de suas próprias transgressões, cuja certeza é o que ele principalmente pretendia. Neste trecho, ele também nos dá uma breve indicação da grandeza de sua misericórdia, que ele estende a 1000 gerações, enquanto atribui apenas 4 gerações à sua vingança. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. O fim deste preceito é que o Senhor tenha a majestade de seu nome reservada como inviolavelmente sagrada por nós. O conteúdo do mandamento, portanto, é que não devemos profanar esse nome por um uso desdenhoso ou irreverente. Essa proibição implica necessariamente uma ordem para que tratemos esse nome com veneração religiosa. Assim, devemos regular nossos pensamentos e palavras de forma que não pensemos ou falemos nada sobre Deus e seus mistérios, senão com a maior sobriedade e reverência, para que, ao meditar sobre seus feitos, não formemos nenhuma opinião que seja desonrosa para ele. Estes 3 aspectos, devemos observar cuidadosamente. Primeiro, que o que pensarmos e o que dissermos sobre ele deve refletir sua excelência, corresponder à sublimidade sagrada de seu nome e tender à exaltação de sua magnificência. Segundo, não devemos abusar precipitadamente de sua santa palavra e adoráveis mistérios para fins de ambição, avareza ou diversão, mas como eles refletem a dignidade de seu nome, devem sempre receber de nós a honra e o respeito que lhes são devidos. Por fim, não devemos prejudicar suas obras com calúnias ou distrações, como alguns mortais miseráveis fazem. Mas, sempre que mencionarmos algo feito por ele, devemos celebrá-lo com elogios de sabedoria, justiça e bondade. Isso é santificar o nome de Deus. Em qualquer outro caso, ele é violado por um abuso vago e criminoso, porque é levado além dos limites daquele uso legítimo a que é exclusivamente consagrado. E embora nenhuma outra consequência surja, ele perde sua dignidade e gradualmente se torna desprezível. Mas se é tão criminoso assim,
Introduzir o nome de Deus de forma precipitada e inoportuna em todas as ocasiões. Muito mais o será usá-lo para fins nefastos, como fazem aqueles que o subvertem para as superstições da necromancia, para horríveis maldições, exorcismos ilegais e outras invocações ímpias. Um juramento é a principal coisa contemplada neste mandamento como o exemplo mais detestável de abuso perverso do nome divino. E isso é feito para nos inspirar o maior horror por todo tipo de abuso dele. Este preceito refere-se ao culto de Deus e à reverência de seu nome, e não à equidade que deve ser observada entre os homens. Como aparece do fato de que a condenação subsequente na segunda tábua de perjúrio e falso testemunho, pelos quais a sociedade é prejudicada, seria uma repetição desnecessária se o preceito atual se referisse a um dever civil. O mundo para abrogar os decretos do Pai, pois na lei o Deus Eterno não só permite o juramento como uma coisa lícita, o que já seria suficiente para justificar o seu uso, mas em casos de necessidade, o ordena. Agora, Cristo afirma que ele e o Pai são um, que ele age somente conforme os comandos do Pai, que sua doutrina não é de si mesmo, etc. O que então farão eles para fazer Deus se contradizer, proibindo e condenando em nossa conduta aquilo que ele antes aprovou e ordenou? Proibindo e condenando em nossa conduta aquilo que ele antes aprovou e ordenou. Mas como as palavras de Cristo envolvem alguma dificuldade, vamos iniciar um breve exame delas. Aqui nunca chegaremos à verdade, a menos que atentemos ao desígnio de Cristo e consideremos o assunto de que ele está tratando. O seu objetivo não é relaxar ou restringir a lei, mas reduzi-la ao seu verdadeiro e genuíno significado, que havia sido muito corrompido pelos falsos comentários dos escribas e fariseus. Se tivermos isso em mente, não ficaremos da opinião de que Cristo condenou todos os juramentos, mas apenas aqueles que transgridem a regra da lei. Parece ter sido costume do povo naqueles tempos evitar apenas os perjúrios, enquanto a lei proíbe não apenas o perjúrio, mas também todos os juramentos vãos e superfluos. Nosso Senhor. Portanto, aquele infalível expositor da lei os alerta de que é pecado não apenas perjurar, mas até mesmo jurar. Jurando de que maneira? Em vão. Mas os juramentos que são sancionados pela lei, ele os deixa sem objeção alguma. Eles se consideram como se estivessem urgindo um argumento muito forte quando insistem violentamente na partícula de modo algum, que, no entanto, se refere não à palavra jurar, mas às formas de juramento que ali são subentendidas. O erro ali condenado consistia, em parte, na suposição de que, ao jurar pelo céu e pela terra, não havia interferência com o nome de Deus. Portanto, depois do principal exemplo de transgressão, o Senhor vai destruir todas as suas falácias, para que não se imaginem ter escapado ao suprimir o nome de Deus e chamar o céu e a terra para serem testemunhas por eles. Pois aqui, a propósito, deve-se observar que os homens indiretamente juram por Deus, embora seu nome não seja expresso, como quando juram pela luz da vida, pelo pão que comem, pelo batismo ou por outras bênçãos que receberam da divina generosidade. Nem Cristo, nesse lugar, os proíbe de jurar pelo céu, pela terra ou por Jerusalém, para corrigir superstição, como alguns falsamente imaginam, mas sim para refutar a sutileza sofística de pessoas que pensavam não haver pecado no uso tolo de juramentos indiretos, como se não estivessem profanando o nome sagrado de Deus, o qual está gravado, contudo, em todas as suas bênçãos. Mas o caso é diferente quando qualquer homem mortal ou aquele que está morto, ou um anjo, é substituído no lugar de Deus. Como entre as nações idólatras que inventaram aquela forma odiosa de jurar pela vida ou pelo gênio de um rei, porque em tais casos a deificação de uma criatura obscurece e diminui a glória do único Deus verdadeiro. Mas, quando não queremos nada além de obter uma confirmação para nossas afirmações pelo nome sagrado de Deus, embora seja feito de maneira indireta, todos esses juramentos fúteis são ofensivos à sua majestade. Cristo retira essa prática tola de qualquer desculpa ao proibir jurar de qualquer maneira. Tiago também visa o mesmo ponto, onde usa a linguagem de Cristo que citei, porque essa presunção sempre foi prevalente no mundo, embora seja uma profanação do nome de Deus. Pois se você referir a partícula de modo algum à substância do juramento, como se todo juramento, sem exceção, fosse ilícito, o que significa a explicação imediatamente anexada, nem pelo céu, nem pela terra, etc. Linguagem evidentemente usada em refutação daqueles sofismas que os judeus consideravam como fornecendo uma desculpa para seu pecado.
Não pode mais ser duvidoso, portanto, para pessoas de julgamento são, que o Senhor, naquela passagem, só condena aqueles juramentos que haviam sido proibidos pela lei. Pois até ele, que apresentou nesta vida um exemplo da perfeição que ele inculcou, não hesitou em fazer uso de juramentos sempre que a ocasião exigia, e seus discípulos, que não duvidamos, foram obedientes aos seus mestres em tudo, seguiram o mesmo exemplo. Quem ousaria afirmar que Paulo teria jurado se todos os juramentos fossem proibidos? Mas quando a ocasião exige, ele jura sem nenhum escrúpulo e às vezes até acrescenta uma imprecatação. A questão, porém, ainda não está decidida, pois é a opinião de algumas pessoas que os juramentos públicos são as únicas exceções dessa proibição, como os que fazemos quando exigidos por um magistrado, como também os que os príncipes costumam usar para ratificar tratados, ou os súditos, quando juram fidelidade aos seus príncipes, ou os soldados, como teste militar, ou outros de natureza semelhante. Para essa classe, também referem corretamente aqueles juramentos que encontramos usados por Paulo na afirmação da dignidade do Evangelho, porque os apóstolos, no exercício de suas funções, não eram pessoas privadas, mas ministros públicos de Deus. E, de fato, não nego que esses são os juramentos mais seguros, porque são sancionados pelos mais fortes testemunhos das Escrituras. Imaginem, se em caso duvidoso, um testemunho é solicitado para seu juramento, e o testemunho, por sua vez, é requerido para responder sob juramento. E o apóstolo diz que as controvérsias humanas são ajustadas por esse expediente. Neste preceito, ambas as partes são fornecidas com uma completa justificação de sua conduta. Além disso, podemos observar que entre os antigos pagãos, um juramento público e solene era mantido em grande reverência. Mas os comuns, usados em sua interação diária, não eram considerados de nenhum valor de grande importância, pois imaginavam que estas não eram consideradas pela majestade divina. Mas seria muito perigoso condenar juramentos privados feitos em casos de necessidade com sobriedade, integridade e reverência, uma vez que são sustentados tanto pela razão quanto por exemplos das Escrituras. Pois, se é lícito que pessoas privadas, em um assunto importante e sério, recorram a Deus como juiz entre elas, muito mais deve ser permitido invocá-lo como testemunha. Seu irmão o acusará de mentira, você se esforçará para se exculpar, mas ele não se permitirá de nenhuma maneira ser convencido se sua reputação estiver em perigo devido à sua obstinada malignidade. Você pode, sem nenhum pecado, apelar para o julgamento de Deus, que no seu devido tempo manifestará sua inocência. Se as palavras forem examinadas estritamente, é algo menor apelar a ele como testemunha do que como juiz. Não vejo, portanto, razão para afirmar que tal apelo seja ilícito. Não faltam inúmeros exemplos disso. Se o juramento de Abraão e Isaac com Aimeque for alegado como sendo feito em uma capacidade pública, certamente Jacó e Lã eram pessoas privadas, e ainda assim confirmaram a aliança entre eles por meio de um juramento mútuo. Boaz era uma pessoa privada que confirmou da mesma maneira sua promessa de casamento com Ruth. Obadias era uma pessoa privada, um homem justo e que temia o Senhor, que declarou com juramento o fato que desejava convencer a Elias. Portanto, não encontro uma regra melhor do que regular nossos juramentos de tal maneira que não sejam impetuosos ou inconsiderados, faltos ou frívolos, mas usados em casos de verdadeira necessidade, como para vindicar a glória do Senhor ou promover a edificação de nosso irmão, que é o fim deste mandamento da lei, o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Nele não farás trabalho algum, etc. O fim deste preceito é que, estando mortos para nossas próprias afeições e obras, devemos meditar no reino de Deus e exercitar-nos nesta meditação na observância de suas instituições. Mas como tem um aspecto peculiar e distinto dos outros, exige uma exposição um pouco diferente. Os pais frequentemente chamam-no de mandamento sômbrio, pois contém a observância externa do dia, que foi abolida com o restante das figuras na vinda de Cristo, e há muita verdade em sua observação, mas ela alcança apenas metade do assunto. Por isso, é necessário buscar uma exposição mais aprofundada e considerar 3 causas sobre as quais creio ter observado que este mandamento repousa. Pois o design do legislador celestial, sob o descanso do 7º dia, foi dar ao povo de Israel uma figura do descanso espiritual, pelo qual os fiéis devem se abster de suas próprias obras,
para deixar Deus trabalhar dentro deles.